Olá pessoal, estamos aqui de volta. Vamos falar um pouquinho a respeito de apostasia. Eu acho que o tema é bem interessante, porque o momento que estamos vivendo é um momento que eu nunca vi igual a apostasia se definir como está se definindo nesse exato momento. Então eu vejo assim que existem alguns níveis de apostasia. Pelo menos eu queria definir 4 níveis de apostasia. Timóteo, quando fala em sua carta, o apóstolo São Paulo falando a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim o texto sagrado: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, nesse texto, Paulo declara a ocorrência da apostasia nos últimos dias, segundo o Espírito de Deus afirmou, e ele ainda afirma que é expressa uma séria advertência à humanidade cristã. É interessante esse texto porque tem algumas palavras-chave. Por exemplo, uma delas que eu entendo, que é essa palavra hipocrisia, que no grego é muito mais profundo do que nós estamos pensando, imaginando aquele cara hipócrita. Não, hipocrisia é que está abaixo mesmo do nível intelectual, doutrinário, apologético. E que a sua mente, depois ele continua, a mente está cauterizada. Puxa, uma coisa cauterizada é algo que você não penetra. A pessoa vai falar de Jesus, está dizendo que está certo aquela colocação, ele fala em termos de cura, ele fala em termos de enfermidade, ele até prova, mas a mente dele está cauterizada, ele nem sabe que ele é apóstata. Isso é complicado, isso. Dá para entender? Ele nem está sabendo, ele pode ser um pastor apóstata. Ele pode ter a melhor igreja do mundo, a maior igreja, ele pode ser, ele é um apóstata, ele pode ser um apóstata. Ele pode estar cauterizado com as suas próprias ideias. Ele está com uma está para baixo, cresia. Ou seja, um pensamento que é só dele. Não tem hermenêutica nos textos, não tem homilética, não está aberto para uma discussão, não está com uma posição doutrinária definida, ou se está, não está para discutir aquela posição doutrinária, não avalia segundo os outros critérios, só o critério dele, não se coloca aí uma hermenêutica, um padrão correto de conhecimento, e muitas vezes ele compra esse bolo de onde ele saiu, de onde ele veio, da igreja que ele veio, ele comprou essa fatia, e essa fatia desenvolveu na sua mente. E aí vai. Judas, falando sobre o texto, no versículo 17, sobre o tema, versículo 17, 19, 17, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos que das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O 18 diz: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores e andariam segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades, desejos. Esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito de Deus. Judas está aí referindo com referência aos incrédulos, uma vez que diziam não ter o Espírito. Agora, para ser incrédulo tem que ser tido um credo antes. Mas eles são incrédulos agora porque deixaram de crer. Então criam, certamente. Contudo, demonstra a assolação dos maus costumes, inclusive do meio não cristão, do meio pagão. Esse é um outro propósito desse nível que eu estou passando. Mateus continua o tema e fala no capítulo 24, ali você pode estar lendo ele quase todo, mas ele diz assim, eu vou estar referenciando aqui alguns versículos. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor vai se esfriar. E como foi dito no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento,
até que o fim Noé entrou na arca. Bom, parece que isso está normal. Hoje, casamento de homossexuais, algo que a Bíblia condena, e, enfim, você pode ver aí o que tem que está de sobra na televisão, demonstrando todo dia, jogo agora do Palmeiras e Corinthians, matando um ou outro porque alguém fez alguma coisa lá e tal, não foram para assistir jogo, é uma guerra. E aí diz que não percebiam até que o dilúvio, e os levou todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele continua dizendo, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor vai voltar, mas considerai que se o pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos, diz a palavra. Também porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Então, sobre tudo isto e todas outras coisas mais, a gente pode estar definindo aqui que as palavras mais chocantes de Jesus com referência ao fim, ele alerta contra o engano. Em primeiro lugar, engano. O que mais tem atingido os cristãos logo com a causa do aumento do pecado, que todos se esfriam, tá? Com todas essas notícias de televisão, essas brigas que existem, igreja que não diz nada. Eu vejo pessoas que falam comigo, fui na igreja, escutei, não entendi nada, o pastor não disse nada, aquelas igrejas longas de cultos de 2 horas de duração, muita música, muito dinheiro, muito falatório, muito encontro de casais, encontro daquilo, a igreja virou um comércio. Não é como no tempo de Wesley, de Spurgeon, de Finney, de grandes homens do passado, que a igreja era para arrependimento, para justiça, mostrando tudo que se diz, justiça, pecado, as principais doutrinas que estão dentro do princípio autêntico do Evangelho. Então, o que a gente pode estar pensando para encerrar esse primeiro momento e estar voltando na próxima edição desse vídeo? Nós vemos aí o texto falando sobre Noé, do dilúvio, a preocupação em apenas comer, beber e sexualidade. É uma outra coisa. Por fim, vemos que o Senhor alerta a necessidade de vigilância. Ele diz algo provando que sua primeira vinda será em tempos que ninguém está esperando. Enfim, amados irmãos, fico por aqui. E na próxima vamos falar um pouco mais a respeito e dar continuidade a esse tema tão interessante, extasiante, empolgante, que é a apostasia. Com vocês, falou aqui nesse canal Lagói 10 do YouTube, Laerte Godoy, pastor, teólogo, historiador, à sua disposição. Um abraço